espero que sim. Eu quero, antes de mais nada, estender o meu carinhoso agradecimento a todos vocês que puderam e quiseram participar desse primeiro congresso online de marketing digital voltado ao público feminino e principalmente a você, tá, Andréia? Muito obrigada pelo generoso convite, né? Eu estou muito honrada em poder compartilhar e dividir com vocês conteúdos que eu sei que vão fazer a diferença tanto na vida pessoal como profissional. Então, eu espero que vocês me acompanhem até o final desse vídeo e percebam que o que eu vou trazer não são novidades, mas são conteúdos com uma leitura diferente e que realmente fizeram e fazem toda a diferença na minha vida, ok? Muito obrigada. Podemos começar? Muito bem. Eu quero deixar bem claro que o que eu vou passar para vocês não são só técnicas ou conceitos que vão fazer você mudar a sua vida completamente da água para o vinho ou da noite para o dia. Não, não é nada disso. Eu acho que é muito, muito, muito mais do que isso. São dicas simples que vão levar seu relacionamento na vida pessoal ou profissional para outro nível. Aprender técnica de venda ou de negociação não vai fazer você vender mais. Eu sinto muito em te dar essa notícia. Mas isso é uma realidade que ninguém conta por aí. O problema é que as pessoas usam fórmulas de maneira muito engessada, sem identificar que cada pessoa tem sua linguagem e padrão próprio de compreensão de tudo que ela ouve e vê. Se você não souber identificar quando e como usar a linguagem padrão ideal para cada pessoa, definitivamente você vai fazer mais do mesmo. É por isso que é tão importante identificar o padrão de linguagem a ser adotado com cada pessoa e a partir de então extrair o máximo e assim conseguir melhores resultados. Caramba, parece mágica tudo isso que eu estou falando, não é mesmo? Praticamente um sonho, né? Agora imagina você poder falar as palavras e o conteúdo que vai realmente fazer sentido para a pessoa que está ouvindo com quem você está conversando. Já pensou que mágico? E melhor, fazer com que ela realmente ouça atentamente e tome a decisão ou atitude a fazer com que você consiga vender o seu produto ou serviço. Uau, que fantástico, né? Pois é. O pior, ou melhor, é que essa fórmula existe. É tudo treino, é óbvio, mas ela existe e eu vou tentar, de forma clara, passar alguns conceitos simples para que você consiga melhorar o seu canal de comunicação com quem quer que você esteja lidando, no campo pessoal ou profissional, ok? Quando eu falo em vendas, eu não falo necessariamente para quem faz isso um exercício ou um ofício diário. Não, como o próprio nome diz, vendedor é aquele que vende. Ou seja, todos nós somos vendedores, certo? Até aí você concorda comigo, ok? Muitas pessoas não trabalham diretamente com vendas e talvez você que esteja me vendo agora seja até uma pessoa dessas. Mas com certeza você, assim como eu ou qualquer outra pessoa, saímos diariamente tentando convencer alguém de ouvir suas ideias, experiências, habilidades e conhecimentos. Isso, afinal, é ou não é vender? Exatamente do jeito que eu estou fazendo agora, tentando te convencer ou vender minhas ideias e conteúdos. E isso acontece em todos os momentos de nossas vidas, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. Já que ficou bem claro que todos nós somos vendedores, que tal fazer isso de maneira correta, usando técnicas ou habilidades que realmente vão chamar a atenção do outro ou cliente para o seu produto, serviço ou ideia? Bom, eu sou a Marisa, conheço e trabalho com algumas ferramentas e habilidades na área de PNL e é justamente isso que vou falar com você. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe ensinar pelo menos uma técnica que vai fazer você mudar seu comportamento a partir desse momento.
E eu não falo de pesquisa na internet, no Google, eu falo de experiência própria, minha, que eu aplico diariamente em tudo que eu faço, no meu trabalho, na vida pessoal, em todos os momentos. Mas afinal, como usar a comunicação ou qualquer técnica simples para atrair mais atenção de seus ouvintes? A capacidade de se comunicar e se relacionar é algo unicamente exclusivo ao ser humano, correto? Faz sentido? Faz. Somente o ser humano ou o animal racional tem essa capacidade de se relacionar e fazer disso negócio. Se comunicar de forma clara e eficiente é o que pode fazer a diferença nos relacionamentos. Quantos clientes a mais ou negócios você poderia fechar se colocasse em prática tudo isso? Comparando com o que você faz hoje, ok? Bom, eu já vou adiantando para vocês que vou fugir e evitar toda aquela parte teórica que está todo mundo cansado e careca de saber sobre o que é PNL. Até porque, se você quisesse, precisasse dessa informação, era só ir lá no Google, né? Digitar e pesquisar tudo a respeito. Mas eu vou de forma resumida, vai que alguém ainda não tenha ouvido falar e tem um pouquinho mais de interesse, eu vou falar de forma resumida, tá? Porque eu acho que quem tiver realmente muita curiosidade pode pesquisar na internet, ok? Combinado? Bom, como o próprio nome já diz, a programação neurolinguística é uma ferramenta ou ciência criada ainda na década de 70 pelos especialistas e pesquisadores John Grinder e Richard Blender para programar a mente de acordo com a linguagem e o comportamento adquirido ao longo da experiência individual de cada um. Se eu fosse falar de todos os recursos, ferramentas da programação neurolinguística, talvez eu fosse ficar aqui por horas, ou quem sabe até dias, tentando colocar e inserir atividades, conteúdos, para que você ao final consiga extrair o princípio básico para poder aplicar no seu dia a dia. Não é essa a minha ideia, tá? Porque eu afirmo que se você se despertar pela maneira com que eu estou tocando no assunto e sentir motivação, eu sei que você vai buscar um recurso próprio a fim de se aprimorar, investigar e trazer esse recurso para a sua vida. Mas eu vou tentar de forma clara trazer apenas alguns exemplos e ensinar pelo menos uma, e talvez a mais poderosa ferramenta, para que você possa ter resultados e a partir de agora utilizar em sua vida pessoal ou profissional. Vamos começar falando então de forma clara, objetiva e resumida. O que são metamodelos? Nós, seres humanos, nos comunicamos através de palavras, gestos e expressões. Acontece que o nosso cérebro ele é muito mais rápido em pensar do que a nossa estrutura física, vocal e oral. Por isso que quando nos comunicamos, parte do que realmente queremos expressar se torna limitado para o entendimento do outro, uma vez que as palavras, gestos ou expressões apenas resumem a verdadeira experiência. Mas afinal, o que são os metamodelos? Os metamodelos nada mais são do que um conjunto de padrões de linguagem que se conectam no inconsciente da experiência real e vivida pelo ouvinte ou interlocutor. Eu vou tentar, ao longo da nossa conversa, trazer alguns exemplos para que fique mais claro para vocês e vocês consigam realmente absorver esse conteúdo. Eu reconheço que o tempo que eu tenho disponível para poder falar sobre esse assunto é pequeno pela quantidade e profundidade de informações que são relevantes sobre o assunto PNL, metamodelo, sistema representacional. Eu, infelizmente, nem vou conseguir falar tudo. Eu estou aqui com a missão apenas de passar uma ferramenta para que vocês consigam, a partir de hoje, usar e já ter resultado. Mas eu vou tentar. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor. Combinado? Antes de eu me aprofundar um pouco mais sobre os metamodelos, eu preciso entrar num outro assunto para que vocês consigam entender
o que são os sistemas representacionais. Nós, seres humanos, nós absorvemos o mundo e a experiência à nossa volta através dos nossos sentidos: tato, visão, olfato e paladar. Acontece que tudo que a gente vive diariamente, essas experiências entram para o nosso mundo individual, para o nosso universo próprio e passam por alguns filtros até chegarem no nosso inconsciente. Lá elas ficam armazenadas e guardadas. E esses filtros é que vão determinar o que são importantes e em que momento de nossa vida nós vamos utilizar aquela informação. E quando eles saem de outra maneira para o universo externo, esse conteúdo ele passa muitas vezes distorcido. Por quê? Porque o que eu reconheço como verdade muitas vezes não é para o outro. E quais são esses sistemas representacionais? Visual, auditivo e sinestésico. Hoje, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, aqui em São Paulo está um dia meio nublado, chuvoso, até um pouquinho frio, ok? Isso é hoje aqui em São Paulo. E aí vamos imaginar que eu fale para vocês agora e para algumas pessoas próximas aqui, que estão aqui comigo, não dá para ver aqui, mas tem umas pessoas aqui à minha volta. Vamos supor que eu fale para elas que eu estou arrumando as minhas malas hoje para fazer uma viagem rápida para Florianópolis. Muito bem? E aí o Fernando, que está aqui ó, do meu lado, inclusive me filmando e preparando esse material para vocês, olha para mim de forma meio estranha, com expressão contrariada e interroga. Afinal, o que você vai fazer lá em Florianópolis? Logo lá, se aqui já está frio, imagina lá. Todo mundo sabe que lá é muito mais frio, que é frio no sul do país. O que acontece é que no momento em que eu falo a palavra viagem para Florianópolis, o Fernando imediatamente se conecta com uma experiência não muito boa que ele viveu em Florianópolis. E o que vem à memória dele, na verdade, é lembrança triste de uma Florianópolis, de um momento da vida dele que ele se casou. Acontece que hoje o Fernando já não está mais casado, se separou e nem sequer quer falar sobre o assunto. Muito provavelmente deve estar incomodado, doendo, triste, pois traz lembranças de momentos que ele viveu e que já não fazem mais parte da vida dele. E eu, ao contrário, eu só tenho lembrança boa de Floripa. Imagina, lá é a minha terra, eu sou de Santa Catarina, a minha família mora lá, a minha irmã Márcia, que saudade, como eu amo, meus sobrinhos, eu só tenho lembrança boa de lá. Isso me conecta só com coisas boas. Entende a diferença? Nesse caso que eu acabei de citar, tentando fazer uma conotação pela coincidência minha e do Fernando, eu tentei exemplificar uma generalização da parte do Fernando, que quando alguém fala sobre viagem a Floripa, ele conecta alguma imagem ruim e acha que todo mundo que vai viajar para Florianópolis é algo ruim. Ou seja, ele está generalizando. Fez sentido? Você conseguiu entender? Os metamodelos de linguagens, como as distorções, omissões e generalizações, podem atrapalhar em muito a comunicação em qualquer área da vida. Já deu para perceber, né? E o modelo que eu vou demonstrar agora identifica padrões de linguagem problemático ou ambíguo, que normalmente confunde o significado original do que você pretende comunicar. Primeiro exemplo: a equipe não faz o que precisa ser feito. Esse é um exemplo típico de omissão e pode ser melhorado com uma pergunta simples que irá recuperar a informação omitida, como por exemplo, o que exatamente a equipe precisava fazer? Ok? Trazer clareza para chegar
na área mais profunda do conteúdo que a pessoa está emitindo. E assim detalhar os pontos que a equipe precisa fazer, como por exemplo, a equipe precisava entregar o relatório semanal de atividades, efetuar compra de material de produção, elaborar o manual de atendimento ao cliente, enfim. São só um exemplo de perguntas, ok? Na comunicação que eu acabei de falar, o comunicador poderia ter se perguntado antecipadamente o que a equipe deixou de fazer e só então formular a frase. Outro ponto importante a analisar, olha só a confusão que isso dá, hein? Todo problema de comunicação, de não acessar a base, né? A estrutura mais profunda do que a pessoa que está falando pretende falar. Agora imagina se realmente nenhuma pessoa da equipe fez o que precisava pelo comentário. Esse tipo de pensamento pode dar, sim, causar até injustiça. Porque imagina se tenha uma pessoa só na equipe que deu o seu melhor, se esforçou, porém, como era um trabalho em equipe, seu esforço não foi identificado. Imagina. Outro exemplo. O cliente não está satisfeito com o nosso trabalho. Esse é um exemplo de uma distorção, onde a pessoa que diz a frase afirma saber que a outra pessoa está pensando ou sentindo. Pode até ser verdade, mas não cabe aqui especificar com uma pergunta como: como especificamente? Você sabe que o cliente não está satisfeito com o nosso trabalho? Por que ele não está satisfeito? O que aconteceu? O que faltou? O que mais ele esperava que poderia ter sido entregue? Outro ponto importante a analisar, olha só a confusão que isso dá, hein? Todo problema de comunicação, de não acessar a base, né? A estrutura mais profunda do que a pessoa que está falando pretende falar. Agora imagina se realmente nenhuma pessoa da equipe fez o que precisava pelo comentário. Esse tipo de pensamento pode dar, sim, causar até injustiça. Porque imagina se tenha uma pessoa só na equipe que deu o seu melhor, se esforçou, porém, como era um trabalho em equipe, seu esforço não foi identificado. Imagina. Outro exemplo. O cliente não está satisfeito com o trabalho. Esse é um exemplo de uma distorção, onde a pessoa que diz a frase afirma saber que a outra pessoa está pensando ou sentindo. Pode até ser verdade, mas não cabe aqui especificar com uma pergunta como: como especificamente? Você sabe que o cliente não está satisfeito com o nosso trabalho? Por que ele não está satisfeito? O que aconteceu? O que faltou? O que mais ele esperava que poderia ter sido entregue? E assim como no outro exemplo, nesse caso, o comunicador poderia novamente ter antecipado com algumas perguntas antes de falar, né? E agora, finalmente, conforme eu prometi no início do vídeo, vou explicar e ensinar detalhadamente uma técnica simples e com certeza mais interessante, praticamente mágica, que eu uso com muita frequência no meu dia a dia, tanto na vida pessoal como profissional. E detalhe, eu tenho certeza que depois você vai me falar: nossa, que interessante, eu já uso e já conhecia, só não sabia que era assim e qual era o nome. Mas não adianta só conhecer, ok? Tem que praticar, tem que fazer uso dela, tem que entender em que momento exato é possível usar. Vai por mim, funciona. E olha que coisa interessante, né? Quando eu ouvi e aprendi essa ferramenta logo no início, eu falei: nossa, que ferramenta fantástica, maravilhosa, meu Deus! E dentro do meu mapa, eu falei: meu Deus, vou conquistar o mundo. Mas afinal, qual que é mesmo o nome dessa ferramenta? Por favor, me fala logo. Calma. O nome dela se chama Rapport. Rapport, na verdade, é uma palavra de origem francesa, que vem de rapporter, que significa trazer de volta, criar uma relação.
É mais ou menos isso, não existe assim uma tradução específica, mas é isso, alinhar, se conectar com o outro. Mas antes de eu falar especificamente sobre a ferramenta e como usar, eu vou fazer uma breve explicação sobre a ciência por trás da técnica, ok? Olha, não é de hoje. Há muitos anos, cientistas, pesquisadores, filósofos tentam explicar o que é essa tendência dos seres de imitar e copiar o comportamento de pares do grupo. Descoberto por Giacomo Rizzolatti, na Itália, ainda nos anos recentemente de 90, que os grandes responsáveis por esses comportamentos são os chamados neurônios espelhos. Na verdade, Rizzolatti e seu grupo descobriram assim meio que por acaso, enquanto estavam fazendo uma pesquisa sobre as atividades motoras e o movimento que os macacos faziam e a área do cérebro específica que ativava quando esses movimentos eram feitos. Aí os pesquisadores começaram a olhar e a observar um outro grupo de macacos que estavam aguardando para também serem analisados. Eles observavam que o comportamento e até as áreas do córtex motor desse grupo que aguardava era exatamente igual a esses que estavam sendo analisados. Ou seja, eles repetiam, espelhavam o mesmo movimento dos macacos que estavam sendo pesquisados. Isso só de olhar os outros fazendo, simples assim, apenas olhando, eles espelhavam e faziam o mesmo movimento. Interessante, não é mesmo? Quem nunca ouviu falar, né, do quanto o bocejo é algo assim contagiante, né? E quando a gente conhece uma pessoa assim que logo no primeiro minuto você tem uma afinidade tão grande que parece que conhece de vidas passadas, né? Ou então a gente fica horas no telefone com uma pessoa e quando desliga percebe que foi só um único minuto. Meu Deus, olha só que coisa mais interessante. E o pai e o filho, que tem o gesto idêntico, até a maneira de andar e caminhar. E os casais que falam a mesma coisa. Sabe aquele comentário? Nossa, eu estava pensando em você agora. Nossa, eu ia mesmo te ligar nesse minuto. Enfim. E o que dizer dos adolescentes, hein? Olha, não precisa nem ter um em casa para confirmar o que eu estou falando. Mas se tiver, melhor ainda. Mas se não tiver, é só ir no shopping. Sabe aquela sessão? Lançamento do filme da Marvel. Aí você encontra um monte de jovem adolescente, todos com o mesmo corte de cabelo, a mesma jaqueta, se bobear, compradas na mesma loja. Tá bom para vocês? E o que dizer das mães ou grávidas? A mamãe que acabou de ter o bebê, ela com certeza só vai falar com pessoas ou mães, mulheres que têm bebê novinho, vão compartilhar essas experiências. Legal, não é? É assim que funciona o ser humano. Ou seja, quando a gente vê alguém e a mesma área motora do cérebro é ativada nesse grupo de neurônios espelhados, é como um comportamento reflexo. E a gente tende a imitar o comportamento daquela pessoa. E quanto mais conectado você estiver com alguém, mais espelhado você vai ficar. E essa, na verdade, é a base e raiz da empatia. Mas por que, afinal, esses neurônios são tão importantes? Só porque a gente tende a imitar alguém ou alguma pessoa? Com certeza não. Na verdade, essa capacidade humana, ela é muito importante para a cognição social. Para interpretar as ações das pessoas, a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa, por aquele ato motor que essa pessoa está fazendo. Por exemplo, eu vou dar uma explicação para ficar mais claro.
Você imagina que você está num ambiente fechado e muitas pessoas estão agitadas, correndo e se movimentando para uma única direção. Sabe aquele comportamento manada? A nossa interpretação de imediata é de se proteger, ficando em alerta, porque alguma coisa muito séria pode estar acontecendo. A gente não fica ali simplesmente parado olhando. A gente tem esse reflexo e impulso de tomar alguma decisão. Resumindo, os neurônios espelhos ajudam a gente a prever o comportamento das pessoas, se vendo no outro e se antecipando com os nossos comportamentos. Ou seja, ele nada mais é do que uma atividade cerebral programada para a gente ver no outro alguma atividade necessária e se antecipar, prevendo até algum perigo imediato. Mas afinal, dito tudo isso, o que é a técnica Rapport e o que ela tem a ver com os neurônios espelhados? Tem tudo a ver, porque Rapport nada mais é do que uma técnica da PNL inspirada pela ciência para estabelecer empatia, criar confiança, aprofundar um relacionamento, conhecer o mundo do seu cliente, entrar em sintonia com o outro. O conceito, na verdade, vem da psicologia e é utilizado para designar a técnica de criar uma ligação de empatia com outra pessoa. Na verdade, ela existe para que a gente consiga romper essa resistência na comunicação. Por isso que ela é tão importante dentro da psicologia, para que você consiga se conectar com o seu cliente e inserir no universo para entender as suas dores. Aí é que vem o pulo do gato. Ok, Marisa, já entendi tudo sobre os neurônios espelhados, entendi a importância da técnica Rapport, mas e aí? Como fazer e levar vantagem dessa sintonia e fazer com que esse espelhamento aconteça? Esse espelhamento ou rapport pode acontecer de várias formas. Tom de voz, gesto, movimento e outros exemplos que eu vou explicar a partir de agora para que você realmente faça uso dessa ferramenta tão poderosa, ok? Se você perceber que a pessoa com quem você está falando, ela está num tom muito alto, muito acelerado, traz para baixo, diminui o seu tom de voz, diminui o ritmo e você vai perceber que automaticamente a pessoa também vai baixar o nível e vai espelhar em você e vocês vão conseguir falar com mais clareza e entendimento. E se você perceber que a pessoa com quem você está falando gesticula muito, fala muito com as mãos, assim como eu agora, ou muitos de vocês, porque a gente sabe que isso é um hábito muito comum entre brasileiros, né? Ou se tiver com o braço cruzado, com a perna cruzada, faça o mesmo. Sutilmente copie o comportamento que ela está fazendo. É lógico que a ideia é fazer isso tudo de forma muito sutil e discreta, porque a ideia é se aproximar do universo do seu cliente. Então não dá para ser uma cópia, uma sombra, a pessoa não pode perceber. E quando você menos notar, vocês já estão em conexão uma com a outra. Isso acontece muito mágico. Quer ver uma boa maneira também de você criar uma conexão, uma empatia? Imagina que semana que vem você tem uma reunião importante com um cliente seu, um cliente que você vai fechar um negócio com ele. Que tal você pesquisar um pouco sobre ele? Leia, estude um pouco sobre o comportamento, sobre as coisas que ele gosta, sobre o hobby dele. Vai que numa dessas você descobre que ele adora pesca. Ele faz pesca em alto mar 1 ou 2 vezes por ano. Vai lá, estuda sobre o assunto, pesquisa,
vê onde são os melhores lugares para se pescar, quais os melhores peixes, troca esse assunto com ele, faz essa conexão. Vocês vão ver que mágico, como vocês vão se antecipar e com possibilidade até de fechar esse negócio. E se você descobriu que o seu cliente é um chefe de cozinha nos fins de semana, essa é uma boa chance de vocês compartilharem momentos e receitas de culinária. Vai por mim, isso funciona, dá muito certo. Pronto, gente, missão cumprida. Falei tudo o que eu achei que era importante e que ia fazer a diferença nesse primeiro momento para vocês. E eu não falei que quando eu explicasse, muitos de vocês iriam comentar: nossa, eu já sabia e já usava. Pois é, não basta saber conhecer superficialmente. Vale muito a pena pesquisar a fundo sobre essa técnica ou qualquer outra da PNL e pôr em prática agora mesmo. Ela faz muita diferença. Fez na minha vida e com certeza vai fazer na sua. Para finalizar, eu quero deixar de novo meu agradecimento especial para cada um de vocês que está aí do outro lado e conseguiu se conectar comigo, entrar em rapport e entender tudo que eu falei. Eu realmente não espero ter falado nada novo. Eu sei que hoje a gente tem uma ferramenta muito poderosa, que é a internet, as redes sociais e o Google. E tudo isso está à disposição na internet a qualquer momento, quando você quiser. Mas o que eu realmente espero e desejo que a forma como eu falei, ou qualquer um dos palestrantes desse congresso que já falaram ou que ainda vão falar, que eles ao menos tenham falado de uma maneira diferente e que finalmente vocês tenham conseguido compreender e se motivarem para buscar muito mais conteúdo e se aprofundarem naquele respectivo tema. Eu realmente desejo a cada um de vocês que deu o seu máximo e tirou o seu tempo para ficar aqui na frente ouvindo cada um dos conteúdos, que você possa ter êxito, sorte e sucesso, não só hoje, mas sempre. Obrigada mais uma vez. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu quero, antes de mais nada, estender o meu carinhoso agradecimento a todos vocês que puderam e quiseram participar desse primeiro congresso online de marketing digital voltado ao público feminino e principalmente a você, tá, Andréia?